Olá pessoal, aqui é o Orlando Mazzini falando. Seja bem-vindo novamente ao canal da Mazzini Engenharia. Este é um canal onde apresentamos temas relacionados à regulamentação da indústria de veículos geral. Então, tratamos aqui de questões que envolvem os critérios e as regulamentações de segurança veicular, testes de validação, recomendações e as práticas para as soluções aplicadas para a homologação dos diversos tipos de veículos. Inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações de nossas novas publicações e ficar atento às novidades, especialmente quando houverem novos vídeos. Então, você que trabalha com a indústria de veículos, com transformadores de veículos, é estudante, professor ou mesmo apenas um interessado nesses temas, certamente aqui vai encontrar algumas informações que são bastante interessantes, porque alguns conceitos nem mesmo são passados nas cadeiras acadêmicas. Então, assim, depois você poderá entrar em contato com a gente, inclusive para esclarecer as suas dúvidas. Bem, neste vídeo nós vamos apresentar o anexo 11 da portaria de homologação. Então, dando continuidade aos vídeos anteriores que espero que você tenha assistido, que tratam da homologação de veículos no Brasil. Então, caso você não tenha assistido, seria mais lógico você começar pelos vídeos anteriores, porque eles têm uma sequência lógica. Tá? O anexo da portaria 190 de 2009 do Denatran, que vamos tratar aqui, é onde são apresentados os documentos referentes à conformidade técnica do veículo, que está sendo objeto da homologação, ou seja, são os relatórios de ensaios. Eles são tratados em 3 níveis. Então, a primeira classificação são os documentos de nível 1, são declarações de conformidade à legislação brasileira, que deve ser feita segundo um documento que tem um formato padrão, que é estabelecido pela norma BNT, NBR ISO/IEC 17050-1, então tem um formato específico, e lá você vai declarar a conformidade a todos aqueles requisitos regulamentares que são vigentes atualmente na regulamentação brasileira. Dentre eles, a localização, identificação e iluminação dos controles, ou seja, todos aqueles símbolos que são mostrados no painel de instrumentos, que identificam os comandos, como por exemplo, onde você acende a luz baixa, luz alta, limpador de para-brisa, todos aqueles símbolos que aparecem lá, luzinha da bateria, né, tem um formato padrão e cores que são padronizadas por uma norma. Então, você vai declarar conformidade. Buzina também tem critérios técnicos que devem ser obedecidos e deve ser presente esse item, né, obrigatoriamente, é um dos itens obrigatórios. Antifurto, todo veículo deve ter uma estratégia antifurto, ou seja, deve ter uma trava de volante, uma chave codificada, um sistema de alarme, algo nesse sentido, para que impeça o uso não autorizado do veículo, não é? Triângulo de segurança. Triângulo de segurança é também um item obrigatório e tem critérios que são determinados pelo Inmetro. Placa de licença e lacre também. Os nossos veículos devem ter lacre na placa traseira, que é uma particularidade do nosso mercado, porque em muitos países esse critério nem mesmo existe. Ok? Equipamentos geradores de imagem. Isso significa que no Brasil existe uma lei que regulamenta esse tema, que impede que imagens que não sejam de auxílio à navegação ou a manobras, então que eles não podem ser mostrados no campo de visão do motorista enquanto ele dirige, para que não cause distração. É um critério bastante lógico, mas apesar disso, muitos dos países não têm essa regulamentação ou não estabelecem assim tão claramente quanto na regulamentação brasileira. Protuberância das rodas. Isso é para que o fabricante declare que as rodas não ultrapassam os limites da carroceria. E quebra-mato. Quebra-mato é aquela proteção metálica que são usadas em muitos carros, especialmente que tem utilização fora de estrada, certo? Então, os utilitários, caminhonetes também usam bastante. Aqueles que são em plástico, que é simplesmente um adereço mais ornamental, esses não se enquadram nessa categoria, tá? Isso não é considerado quebra-mato para a nossa legislação.
Número VIN. Número VIN eu já falei um pouco no vídeo anterior, são os números que compõem a numeração do chassi. São aqueles 17 algarismos que são gravados no seu veículo e que depois precisam ser retirados do decalque na hora que você vai fazer o registro do seu veículo no Detran. Flamabilidade dos materiais do interior do habitáculo. Significa que todos os materiais, tapetes, revestimentos internos do veículo, eles não podem conduzir chama a uma velocidade superior a 100 mm por minuto. Isso é para questão de segurança, mas é declarado simplesmente. E o número de VIN, que seria também o número da carroceria, o número do chassi, para as carrocerias que são feitas pelos encarroçadores, no caso, como os ônibus, por exemplo, né? Todos esses relatórios que eu falei de nível 1 não precisam relatórios, necessariamente entregue às autoridades no momento de que você entrega o processo de homologação. Fica por conta da montadora, mas caso necessário, as autoridades podem a qualquer tempo solicitar a apresentação desses relatórios para demonstração da conformidade. Não é usual, mas é de responsabilidade da montadora. Bom, esses são de nível 1. Nível 2 são os ensaios de segurança ativa. Sistemas de segurança ativa, via de regra, são aqueles responsáveis por evitar ou prevenir acidentes. São ensaios, então, que requerem relatórios de ensaios feitos por laboratórios que têm um sistema de qualidade, de gestão da qualidade reconhecido, mas que podem ser feitos de primeira parte. O que significa o quê? Que a montadora pode fazer esses ensaios, desde que ela tenha um sistema de gestão da qualidade. E assim pode demonstrar o atendimento de todos os critérios que são lá na norma requeridos. Então o formato pode ser definido pela própria montadora. Nesse caso, alguns dos sistemas que são envolvidos, por exemplo, sistema de freios, sistema limpador e lavador do para-brisas, instalação dos dispositivos de iluminação, então, toda a parte de iluminação, posicionamento, cores, funcionalidades, o número de componentes que são envolvidos, espelhos retrovisores internos e externos e o atendimento aos campos de visão que são requeridos, vidros de segurança com relação aos critérios técnicos dos vidros enquanto componentes, né? Fechaduras e dobradiças das portas laterais, então janela de acionamento energizado, lembrando que essa janela de acionamento energizado não é aquela janela elétrica, e sim as que têm fechamento automático. Então elas fecham automaticamente ou pelo controle remoto, né? Ou por um sistema de um toque, ela tem um fechamento automático. Essas aí têm critérios para o anti-esmagamento, para evitar que machuque uma mão, uma cabeça, uma criança, enfim. Instalação de dispositivo refletor, que são aquelas faixas retrorefletivas vermelha e branca do padrão Denatran, que comumente são encontrados em ônibus e caminhões, mas tem uma distribuição que é estabelecida na regulamentação, então requer que você demonstre o atendimento. E tem o dispositivo de destruição de vidros, que é o martelinho, aquele das saídas de emergência, né? Que você vai ter que demonstrar que atende aqueles critérios que são previstos na regulamentação. Bom, esses requerem os relatórios de ensaios, esses têm que estar anexados ao processo de homologação. Nível 2, ficamos por aí. Nível 3. Os sistemas de segurança do nível 3, pela portaria 190, são os sistemas de segurança passiva, que são conceitualmente aqueles sistemas que ajudam a suportar um acidente, ou seja, são que zelam pela preservação dos ocupantes em si, ok? Então, esses relatórios precisam ter uma acreditação especial, um pouco mais elevada. A acreditação dos laboratórios que fazem esses ensaios precisam ser pela norma ISO 17025, ou então o laboratório que executou esses ensaios precisará validar os resultados mediante um ensaio testemunhado pelas autoridades brasileiras, ou seja, testemunhas do Denatran e Inmetro, que irão lá verificar se todas as regras, se todos os equipamentos são devidamente calibrados e se está tudo certo com relação a este ensaio.
Então, esses sistemas que são avaliados dentro desse nível 3 são o deslocamento do sistema de direção absorvedor de energia, ou seja, o volante tem que poder absorver um pouco da energia de impacto, quando for o caso, sistema de combustível, para verificar se não existem riscos de incêndio no caso de impacto, proteção ao ocupante, utiliza-se de critérios biomecânicos, ou seja, vai se verificar os efeitos no caso de um crash test sobre os ocupantes. Então se verifica através dos dummies, que são aqueles bonecos que são sensorizados dentro de um veículo para verificar todos os efeitos no caso de um impacto, ou seja, qual o índice de ferimentos que as pessoas vão sofrer no caso de uma batida, né? Então se verifica também as ancoragens de assentos, ancoragem de cintos de segurança, os próprios cintos de segurança, que ele tem uma série de critérios técnicos para serem atendidos, tudo isso mediante a apresentação de relatórios de ensaios. Apoio de cabeça, alguns ensaios são específicos para ônibus, como por exemplo ensaio de estabilidade, quando inclinados a 28 graus para cada lado, quando totalmente carregados, né? O procedimento de avaliação estrutural também, onde se faz um ensaio de tombamento desse veículo, ele é o capotamento, né? E também o sistema de retenção de cadeira de rodas, quando aplicável. No caso, esse ensaio de tombamento, ele verifica se é preservada a área de sobrevivência dos passageiros, então se ela não é afetada, se quando o ônibus tomba, né, no caso não invade-se a uma chamada zona de sobrevivência. Bom, logicamente que conforme a categoria de veículos que nós estamos homologando, alguns desses ensaios se aplicam, outros não. Isso faz parte de um tema que nós vamos abordar no próximo vídeo, que é a classificação dos veículos, escopo e aplicabilidade das normas. Então, por que existe essa diferença, né? Então, alguns ensaios se aplicam, outros não. Bom, na portaria do Denatran já está bem claro lá quais ensaios que se aplicam para cada categoria. Numa tabela, então é bem fácil de ser entendido isso. Bom, aqui nós vamos encerrar essa breve abordagem sobre o tema de homologação no Brasil. Brevemente vamos lançar outros vídeos também relacionados também à regulamentação e homologação de veículos, segurança veicular, vamos elucidar conceitos, tratar de ensaios, regras ou mesmo informações que sejam pertinentes a esse mercado e auxiliar então os interessados nesses temas. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Inscreva-se no nosso canal para manter-se informado, especialmente quando forem lançados outros vídeos. E se gostou desse daqui, deixe lá seu like. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.